Bom dia, sexto ano! Hoje nós iremos iniciar o nosso livro de História. Primeiro nós iremos entender o significado da palavra História. Como nós já falamos, História é a ciência que estuda as mudanças e transformações determinadas pela humanidade no tempo cronológico e histórico. O primeiro registro que se tem da palavra história é do historiador chamado Heródoto, que é considerado o pai da história. Nós iremos falar um pouco sobre Heródoto. Heródoto, ele escreveu, ele narrou as guerras médicas. Essas guerras, ela foi entre as cidades-estados gregas e Pérsia. Nós iremos ver mais à frente, lá para o meado do ano, mês de agosto, sobre essa guerra. A figura que nós temos, a figura do historiador, ela é muito importante. Ela é importante por quê? Porque o historiador, ele resgata os acontecimentos do passado para que nós possamos entender as nossas heranças culturais. E o que é cultura? Então, é tudo que é produzido, material e imaterial, que serve para transformar o meio que vive. Isso é cultura. O que são exemplos? Quais são os exemplos de atividades culturais? Pode ser a religião. Eu frequento determinada religião. Isso é uma cultura. A rotina de um trabalho, que você vai todos os dias e volta, que você pega o trem, que você pega o ônibus e você vai trabalhar. Isso também é cultura, é a cultura de uma determinada sociedade. Organizar-se politicamente, quer dizer, um Estado ele pode ser laico ou ele pode ser teocrático, quer dizer, ele pode ter uma religião definida, como também não existir religião nenhuma. Confeccionar instrumentos, como também confeccionar instrumentos de trabalho, de guerra, vestimentas, isso também faz parte de uma cultura de uma determinada sociedade, tá? E o que é aculturação? Também iremos trabalhar a aculturação. A aculturação é quando se aprende a cultura e o cotidiano de outro grupo social, como os indígenas. Os indígenas, eles aprenderam a cultura de outros povos, eles absorveram a cultura de outros povos. Hoje em dia, os indígenas, eles usam tênis, eles usam relógio, eles usam roupa. Então, eles absorveram outra cultura. Esse termo é chamado de, esse fato de absorver a cultura de outros povos é chamado de aculturação. O processo de aculturação, ele pode ser pacífico, como o processo de globalização, por exemplo. Você acaba absorvendo uma música estrangeira, você acaba adquirindo um objeto, uma roupa, um tênis de outros povos, de outra civilização. E também através da música. A música a música norte-americana, ela é muito introduzida na cultura brasileira. Então nós acabamos absorvendo através da globalização outras culturas. Outra forma também de aculturação é uma forma assim, mais agressiva, como foram as invasões romanas, não é? Várias regiões durante a antiguidade. Nós iremos estudar isso também mais à frente. Nós já falamos na nossa aula anterior sobre fontes históricas e fatos históricos. Eles são importantes? São importantes. Eles são fundamentais para se estudar e investigar aspectos sociais e culturais desenvolvidos pela humanidade, tá? Então, sendo assim, existem 3 tipos de fontes históricas. São as fontes materiais, as fontes materiais não escritas e as fontes não escritas orais, ou seja, orais. As fontes materiais escritas são aquelas fontes que foram usadas no período da história, como livros, cartas, jornais, pergaminhos.
As fontes materiais não escritas, elas são importantes para o exame de um período que foi anterior à descoberta da escrita. São exemplos desse tipo de fonte: esculturas, objetos antigos, pinturas, utensílios, tá? E também utensílios feitos de pedra. E também as fontes não materiais ou orais. Essa fonte, ela traz um pouco de polêmica, porque ela é oral. Então, por que ela traz essa polêmica? Porque ela é transmitida pela fala. Então, por não haver registro desse tipo de fonte, que é não material, é oral, então muitos historiadores questionam, não é, a veracidade dessa fonte. Então, exemplos dessa fonte não oral, são as entrevistas que nós assistimos ou que nós ouvimos, que alguém falou para nós, os contos, as lendas, os mitos, né? Então, tudo que é transmitido de forma oral é fontes não materiais, ou seja, orais. Nós também já falamos sobre o tempo. O tempo, ele é classificado de 3 formas, que nós já abordamos 2 na aula anterior, que é o tempo geológico. Esse tempo geológico, ele é o tempo das transformações que a Terra passa. São todas as transformações que a Terra passou no decorrer dos anos, das décadas, dos milênios. Então, o surgimento e o desaparecimento de fósseis, também por meio da medição das eras. O outro tempo que nós também iremos abordar no primeiro capítulo do nosso livro é o tempo cronológico. Esse tempo é a forma que o ser humano vê a vida. É a periodização, ou seja, a contagem no tempo da forma exata. E é proporcional, é determinado por datas e ciclos. Nós também podemos usar nesse tempo cronológico o calendário. Temos também o tempo histórico. Já o tempo histórico, ele é diferente do tempo cronológico e do tempo geológico. Por quê? São as transformações sociais que a humanidade passa, ou seja, acontecimentos que transformaram a sociedade. Exemplo, a abolição da escravatura foi um acontecimento social. Então, é um fato, é um tempo histórico, é um tempo da história. Também a evolução dos meios de transporte. Antes as pessoas andavam a pé, depois com pequenas embarcações, depois veio a linha férrea, aí depois também veio os ônibus, os carros, não é? Mas antes eles andavam a pé, a cavalo, a camelo. Então, a evolução dos meios de transporte. Nós também iremos abordar a contagem do tempo, tá? Várias divisões foram criadas para a contagem do tempo. Tem o período, a era, o biênio, o quartel, o século, o milênio. Então, o período é o espaço de tempo entre os marcos históricos. A era é o início de uma era, é um marco histórico. Biênio vocês já estudaram no 5º ano, que são 2 anos. Milênio é 1000 anos. Uma década são 10 anos. Então, essa é uma forma de contar o tempo. Essas são formas de contar o tempo. Nós também iremos trabalhar datando o tempo. Para facilitar a contagem do tempo, os historiadores passaram a utilizar cálculos matemáticos. Quando o ano acaba em 2 zeros, elimina-se os 2 últimos zeros, como vocês estão vendo aí. No caso que eu coloquei aí para vocês é 600, então você vai eliminar os 2 últimos zeros, vai ser século 6. 1900, você vai eliminar os 2 zeros, vai ficar século 19. E assim sucessivamente.
Agora, outra forma de calcular o tempo, datar o tempo, é quando o ano não termina em 2 zeros. Você elimina os 2 últimos algarismos, no caso, 1970. Você vai eliminar o 7 e o 0. E vai somar aos 19, o 1 e o 9 que está na frente, vai acrescentar o algarismo 1, o número 1. Então, vai ficar século 20. Quando for o ano de 720, você vai eliminar o 2 e o 0. E você vai acrescentar ao algarismo 7 o número 1, o algarismo 1. Então, 7 mais 1 é igual a 8. Então, nós estamos no século 8, entendeu? Essa é uma forma de datar o tempo. Nós iremos agora falar sobre a periodização da história. Nós já falamos isso na aula anterior. A história foi dividida em períodos. A pré-história é todo o processo histórico desenvolvido pelos seres humanos antes da escrita. A história antiga, ela está datada da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, que foi em 476 depois de Cristo. Já a Idade Média é da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla, que foi em 1453 depois de Cristo. A Idade Moderna é um período de transição. Essa fase, a Idade Moderna, ela é fundamental para o processo da evolução tecnológica. Nós temos destaque nessa época para as grandes navegações, o renascimento científico e as reformas religiosas, tá? A Idade Moderna, ela inicia-se em 1453 depois de Cristo e vai até 1789, que é o ano da Revolução Francesa. Também é dividida a história em idade contemporânea. A idade contemporânea, ela é conhecida como a idade da era das revoluções, tá? O que aconteceu na idade contemporânea? A Revolução Industrial, a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela é mais voltada à economia. A economia mudou, passou a ser industrializada. E a Revolução Francesa está mais voltada à política, a questionamentos políticos, não é? A mudanças na esfera política. E essa idade contemporânea, ela pendura até hoje. Ela vai de 1789 até os dias atuais, tá? Nós iremos trabalhar também a tecnologia para a história. Como a tecnologia auxilia a história. Vamos lá. A tecnologia é algo que nos acompanha desde o surgimento da cultura, né? E faz parte da condição humana. A vida no planeta, ela passa por mudanças, ela exerce mudanças ao nosso redor, ou seja, do trabalho em pedras a viagens espaciais, da fala em redes sociais. Nós utilizamos muito hoje em dia as redes sociais para nos comunicar, não é? Para pesquisas. Nós vamos para outros países conhecer outras culturas através da internet, através das redes sociais, né? Tudo que é atribuído à capacidade de inventar traz em si um marco para a humanidade. Entendeu? A tecnologia é um marco para a sociedade. Então, é um acontecimento histórico. A história, ela percebe a tecnologia de duas formas: como objeto de pesquisa e como ferramenta, tá? Ao se estudar as indústrias líticas, essa indústria lítica era a produção de ferramentas de pedra. Então, e também estudar as máquinas durante a Revolução Industrial são momentos totalmente distintos da história. Eu faço ferramentas de pedra e eu tenho já
a criação, a montagem de um maquinário na Revolução Industrial. É da pedra para o ferro, é da pedra para a evolução. Então, isso acabou transformando, a tecnologia acabou se transformando em um objeto de história. Quando o historiador ele vê uma foto, vocês estão vendo uma foto aí? Então, estão vendo essa foto aí? Quando o historiador observa uma foto, ele pergunta: o que vejo? Quem atirou? Quando atirou? O historiador ele questiona a intenção do autor ao tirar aquela foto, ao fotografar aquela cena específica. O historiador ele só não olha uma foto assim, tô vendo a foto. Não. Ele questiona o porquê da pose daquela foto, porquê aquela cena específica. Ele questiona tudo que envolve aquela foto. E quando está faltando peças para o quebra-cabeça de um historiador, ele recorre a um outro profissional que o ajuda muito, que é o arqueólogo, né? A arqueologia, ela é a ciência que ela anda lado a lado com a história. O arqueólogo, ele usa a interdisciplinaridade, como a química, ele usa a disciplina da química, a física, estudos em carbono 14, ele utiliza a matemática, o arqueólogo ele utiliza a geografia, ele utiliza a biologia para poder entender o seu objeto de pesquisa. Então, por meio dessas disciplinas que eu falei agora, o arqueólogo ele percebe que somos parte integrante do mundo que nos cerca. Então, o historiador e o arqueólogo, eles somam, né? Eles ajudam a entender melhor a história. Essa foi a nossa aula de hoje, foi o capítulo 1º. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida sobre os pontos que foram abordados hoje em nossa videoaula, voltem à videoaula. Ou nos questione, nos pergunte, levem as perguntas para as nossas aulas presenciais, tá bom? Quem está apenas com aula remota, é só levar o questionamento à coordenação ou pegar o meu contato e aí eu tiro as dúvidas, tá bom? Aqui encerra a nossa aula. Qualquer coisa, estamos aí para tirar qualquer dúvida. Para casa, eu vou deixar a página 12, a página 14 e a página 17, tá bom? Beijos no coração e fiquem com Deus. Tchau. Se cuidem.